Hello, hello, nonos anos. How are you doing? Fine. Pessoal, eu sou a professora Magali, sou professora dos nonos anos, sou professora de inglês. E hoje eu vim conversar com vocês aqui sobre o Simple Past, passado simples, tá? As ações do Simple Past são ações que aconteceram no passado, tá? Que aconteceram ontem, o mês passado, mês anterior, ano passado. Então, ações que aconteceram no passado para relatá-las, nós usamos o Simple Past. E hoje vamos explicar para vocês mais especificamente o Simple Past dos verbos regulares, ok? Let's study English. Muito bem, pessoal. Em relação ao Simple Past, os verbos subdividem-se em dois grupos, verbos regulares e verbos irregulares. Os regulares, como o nome já diz, seguem uma regra para a formação do passado, ou seja, e essa regra é o acréscimo de ed ao final do verbo. E os verbos irregulares não seguem regra nenhuma. Cada verbo irregular tem a sua forma passada. Para conhecer o passado, para usarmos em textos, em sentenças, nós precisamos memorizar uma lista de verbos irregulares. Mas não é deles que nós vamos falar hoje. Nós vamos nos focar nos verbos regulares. Vamos aprender mais um pouquinho sobre eles. Muito bem. Passado dos verbos regulares. O verbo regular vai para o passado em língua inglesa quando acrescentamos a ele o sufixo ed. Acrescentamos um sufixo, esse pedacinho ao final do verbo, e ele vai para o passado. Mas, se o verbo já terminar em e, como é o caso do verbo live, que é morar, se ele já terminar em e, pessoal, a gente acrescenta só o d, ok? Se por acaso o verbo terminar por um y, e antes desse y vier uma consoante, olha só o verbo study, termina em y, antes do y uma consoante. Antes de acrescentarmos o ed, nós vamos substituir o y por i. Então, o passado de study, studied. Mas, se o verbo terminar em y, e antes desse y vier uma vogal, pessoal, a gente só vai acrescentar o ed. Não precisa trocar o y por i. Tá? Então, sobre os verbos terminados em E, essa regra, verbos terminados em Y e o Y antecedido de consoante é outra, e o Y antecedido de vogal é só o ED, ok? Muito bem. Pessoal, alguns verbos em inglês, eles antes de receberem um ED, eles precisam dobrar a consoante final. Que verbos são esses? Beleza. São os verbos monossilábicos, que você sabe que tem apenas uma sílaba. E ele termina ele é formado por uma sílaba apenas e termina por consoante, antes da consoante vem uma vogal e antes da vogal vem outra consoante, a nossa famosa CVC. Aí, esse verbo monossilábico, uma sílaba só, antes do terminado por consoante, vogal, consoante, antes de acrescentar o ed, dobramos a consoante final. Tá? Então, stop, stopped. Se o verbo for formado por duas sílabas, também terminado em consoante, vogal, consoante, se a última sílaba for a mais forte, dobramos a consoante final antes de acrescentarmos o ed. Porém, se o verbo tiver mais que uma sílaba, duas sílabas, e a última sílaba não for a tônica, este verbo, mesmo que termine em CVC, não dobrará a consoante final. O que é a sílaba tônica? A sílaba mais forte. Olha, prefer. For é a sílaba tônica. Então, a gente dobra a consoante final antes de receber ed. Olha, visited. Visit. A sílaba mais forte é ouvir, não é a última, então ele não recebe ed. Ok? São essas regrinhas que nós precisamos focar antes de colocar o sufixo ed nos verbos regulares. Ok? Vamos lá. Diante disso, nós temos uma atividade de caça-palavras. Antes disso, você vai precisar passar esses verbos para o passado, tá? Antes de procurar aqui, porque aqui os verbos estarão no passado. Prestem atenção agora, eu fiz para vocês, para nós já focarmos aqui. Muito bem, primeira coisa que teríamos que fazer é colocar cada palavrinha dessa no passado. Então, answered, acrescentou ed. O carry, presta atenção, y antecedido de consoante. Troca o y por i, acrescenta ed. O clap, o verbo monossilábico, consoante, vogal, consoante.
dobra a consoante antes de colocar ED. Cry também, termina em Y, antes do Y vem consoante, tira o Y, troca por I e coloca ED. E os demais, né, a gente vai passando para o passado com acréscimo de ED. Carry, carried, cooked, cooked, danced, danced, kissed, kissed, love, loved, packed, planted, pushed, tied, tá? Olha só, verbo terminado em E, que enceta só o D. Watch, watched, ask, asked, clap, clapped, copy, copied. Ó, Y, consoante, troca o Y por I e D. Dislike, disliked, listen, listened, mop, mopped. Monossilábico, dobra a consoante final. Paint, painted, play, played, repair, repaired, walk, walked, work, worked. Call, called, clean, cleaned, cry, cried, fold, folded, leave, lived, open, opened, pick, picked, pulled, pull, pulled, study, studied, wash, washed. Diante disso, depois que nós passamos tudo para o passado, nós vamos procurar esses verbos aqui. Notem vocês que eles estão de cima para baixo, de trás para frente, na vertical, na horizontal, na transversal. Então, eu coloquei, já resolvi aqui para vocês, para depois vocês conferirem se encontraram também. Ok? Então, esse exercício já está concluído. Muito bem. Depois disso, nós temos um texto. Esse texto, ele é todo no passado. Eu vou ler e traduzir para vocês. Dear Mom and Dad, querida mamãe e papai. Yesterday we visited York. Ontem nós visitamos York. It's a beautiful city. É uma cidade linda. We saw the Minster. Nós vimos o Minster, the biggest cathedral in England. A maior catedral na Inglaterra. And we walked 4 kilometers along the medieval walls of the city. E nós andamos quilômetros pelas paredes medievais da cidade. We also went to the Castle Museum. Nós também fomos ao Museu do Castelo, my favorite, que foi meu favorito. And we stopped at a wonderful café called Brenda's, and we had afternoon tea. E nós paramos num maravilhoso café chamado Brenda e tivemos, lá nós tomamos o chá da tarde. Actually, I drank coffee and ate some great chocolate cake. Na verdade, eu bebi café e comi um maravilhoso bolo de chocolate. I wanted to see the city art gallery, but we didn't have time. Eu queria ver a galeria de arte da cidade, mas nós não tivemos tempo. I really liked my first tourist visit to York. Eu realmente amei a minha visita pela cidade de York. Miss you, love, Keith. Saudades de você, com amor, Keith. Vamos responder agora vamos interpretar o texto. Qual é o gênero do texto? Pessoal, é uma carta, não é? Que é uma carta. A Casey manda uma carta para a mamãe e para o papai. Então, quem é o destinatário dessa carta? O destinatário para quem é? Para mamãe, Mom and Dad. Quando Casey visitou York? Ela falou que foi yesterday. Foi ontem, tá? O que é Minster? Minster é a maior catedral da Inglaterra. The biggest cathedral in England. Maior catedral da Inglaterra. Como eram as paredes da cidade? Eram longas. We walked 4 kilometers. It was long. Long. Eram longas, bem grandes, bem compridas. Qual foi o lugar favorito de Kate? The favorite? It was the Castle Museum. O Museu do Castelo. My favorite. Castle Museum. Kate parou no Brenda's Café para o chá da tarde. Mas, na realidade, o que ela bebeu e comeu? Então, she drank coffee and ate some great chocolate cake. Ela bebeu café e comeu um maravilhoso bolo de chocolate. Então, essa é a resposta. Por que Kate não foi visitar the City Art Gallery? Because she didn't have time. Ela não foi porque ela não teve tempo. She didn't have time. Qual é o tempo verbal predominante no texto? Justifique. Qual é o tempo verbal? Simple past. Olha os verbos. Visited, saw, que é passado de si. Walked, stopped. Então,
colocando esses verbos, você já justifica que ele está no passado. Ok, pessoal? Eu espero realmente que vocês tenham aproveitado essa atividade. Bye, bye. See you.